Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai começar a discutir as propriedades dos gases ideais. E a primeira coisa que a gente precisa encontrar é a equação de estado de um gás ideal. Bom, para qualquer fluido homogêneo que esteja em equilíbrio termodinâmico, esse estado termodinâmico ele pode ser caracterizado por qualquer par das três variáveis pressão, volume e temperatura. Então, você pode descrever o estado de um gás ou por PV, ou por PT, ou por VT. Dessa forma, a terceira variável ela pode ser escrita como uma função das duas outras variáveis. Isso porque existe uma relação funcional entre essas três variáveis, esses três estados, esses três variáveis do gás, que se chama equação de estado do fluido. Então, é uma equação que correlaciona as três variáveis que determinam o estado do fluido. Bom, o que a gente vai estudar nessa aula, o que a gente vai buscar nessa aula, é a equação de estado para os gases ideais. Essa equação dos gases ideais, vocês já conhecem que é a famosa PV igual a nRT, vocês aprenderam no ensino médio, mas na aula de hoje a gente vai lindamente deduzir essa equação a partir de resultados empíricos. É muito bacana a dedução dessa equação. Por que gases? Por que nós estamos escolhendo gases como o nosso sistema? Porque gases são as substâncias que têm o comportamento termodinâmico mais simples. Eu já vou dar um exemplo para vocês que a gente já discutiu. Lembra lá no termômetro do Kelvin que ele escolheu os gases? Por que ele escolheu os gases? Porque eles tinham um comportamento universal muito importante para termômetro, que era o fato de ter o mesmo coeficiente de expansão térmica. Então, os gases, quando eles têm um comportamento próximo ao ideal, que a gente já vai discutir, eles têm características universais, são características muito parecidas, o que torna um sistema termodinâmico extremamente simples de se trabalhar. Então, um gás ideal, na verdade, é a idealização de um gás real. O que seria um gás ideal? Então, o comportamento de um gás ideal, por exemplo, um dos comportamentos é a força de interação elétrica entre as partículas serem nulas. Isso é estranho, né? Porque a gente pode ter gases que têm partículas carregadas, que estão próximas entre si, só que num gás ideal elas não interagem, ou seja, uma partícula não sente a carga elétrica da outra partícula. Para isso acontecer, a gente vai precisar ter algumas condições que eu já vou falar mais adiante. Tá? Então, em um gás ideal, a interação entre as partículas apenas ocorre durante as colisões. E essas colisões elas são perfeitamente elásticas, tá? Então, não há nem interação elétrica e nem perda de energia na forma de calor. Mas será que isso é possível acontecer? Será que é tão ideal que isso não acontece na vida real? Na verdade, acontece, tá? Eu costumo dizer que os gases ideais são como as pessoas. Não existe uma pessoa ideal, mas existem condições em que as pessoas se comportam de forma ideal. Então, nos gases é mais fácil a gente saber quais condições são essas. Quando é que um gás real se aproxima de um gás ideal? Então, para que não haja interação elétrica entre as partículas elas têm que ou passar de forma muito rápida entre elas, ou elas têm que estar bem afastadas. Para que elas passem muito rápido entre elas têm que ter uma energia cinética alta. Para elas terem uma energia cinética alta, a temperatura tem que ser alta. Alta quanto? Tem que ser bem distante do seu ponto de liquefação.
tá? Então, isso que determina uma temperatura alta, a distância do ponto de liquefação do gás. Se o gás está bem longe do seu ponto de liquefação, então a energia cinética das partículas é alta e não dá tempo das partículas interagir eletrostaticamente entre elas. Uma outra condição é que o gás deve estar no limite de rarefação extrema. Tá? Então, nessa condição, as partículas elas estão ainda mais afastadas uma das outras, o que torna a interação eletrostática. A gente sabe que a força eletrostática cai com a distância. Então, se elas estão bem distantes, a interação eletrostática ela é baixa. Para a gente poder encontrar a equação dos gases ideais, então, como eu falei para vocês, eu vou partir de 2 experimentos. Então, um dos experimentos vai encontrar uma relação de pressão com o volume e o outro experimento vai encontrar uma relação de volume com temperatura. E daí a gente vai unir os 2 experimentos para encontrar uma relação só entre volume, pressão e temperatura. O primeiro experimento que eu vou trabalhar é o experimento do Boyle, que resultou na famosa lei de Boyle. Então, o que o Boyle fez? Ele realizou experimentos que investigavam a elasticidade do ar, ou seja, relacionava a pressão com o volume. Então, o Boyle utilizou um tubo manométrico em U, com essa extremidade aqui fechada, e aqui estava aprisionado uma quantidade de ar, estava aprisionado entre a extremidade fechada do tubo e uma coluna de mercúrio. E essa outra extremidade do tubo aqui, ela era aberta. Tá? Bom, o que acontece? Tanto a pressão atmosférica quanto a coluna de mercúrio exerce uma pressão nessa quantidade de ar que está aqui aprisionado no tubo. Essa pressão ela é mensurável a partir da lei de Stevin, que vocês já viram no começo do curso. Você consegue medir ela a partir da altura da coluna de mercúrio e da pressão atmosférica. O Boyle realizou esse experimento à temperatura ambiente, então ele não variou a temperatura, foi o parâmetro que ele manteve fixo. E aí ele foi variando a pressão através da quantidade de mercúrio no ramo aberto. Então, ele ia colocando mais mercúrio e medindo o volume correspondente. O que o Boyle observou é que o volume é inversamente proporcional à pressão. Tá? Ou seja, que o produto pressão por volume, quando a temperatura é mantida constante, também é constante. Isso é o que a gente já discutiu no caso dos processos isotérmicos. Lembram que eu falei para vocês que se o processo é isotérmico, a pressão varia e o volume varia de tal forma que este produto, pressão vezes volume, permanece constante. Então, foi isso que ele observou. Então, a lei de Boyle diz que o volume de uma dada quantidade de gás à temperatura constante varia inversamente proporcional com a pressão. Bom, o segundo experimento foi realizado pelo Charles, que a gente já falou dele, que era o balonista, né, que realizava vários experimentos com balões de gás. E a gente já discutiu esse experimento, né, que relacionava... Não, esse a gente não discutiu. A gente discutiu um que variava temperatura e observava variação... Não, foi exatamente esse, né? Esse experimento... ele relaciona variação de volume com temperatura, né? Nesse experimento, ele está estudando, na verdade, a dilatação volumétrica do gás. Esse foi o experimento que inspirou o Kelvin a realizar, a fazer a escala absoluta de temperatura. Então, vamos considerar que Vθ é o volume do gás na escala Celsius a uma dada temperatura θ, e V0 é o volume correspondente na temperatura 0 graus Celsius.
ambos na pressão de 1 atm. Tá? Então, o Charles ele manteve a pressão constante, a pressão de 1 atm, e variou a temperatura e observou a variação de volume. Pela definição que a gente já viu de coeficiente de dilatação volumétrica, a variação percentual de volume é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Ele observou, nesse experimento, que todos os gases têm o mesmo coeficiente de dilatação volumétrica, que é beta, igual a 1 sobre 273 Celsius a menos 1. Esse valor é bem próximo do aceito atualmente, que é 1 sobre 273,15 Celsius a menos 1. Logo, a gente utilizando a definição de coeficiente de dilatação volumétrica, eu posso isolar aqui a variação de volume, posso passar esse volume inicial somando aqui para esse lado, colocar o volume inicial em evidência, eu fico com volume a uma dada temperatura θ, é igual ao volume na temperatura 0 Celsius vezes 1 mais beta temperatura θ. Bom, vou substituir o beta, um valor experimental, um valor empírico. Vou usar o que a gente já conhece hoje, o valor atualizado, que é 1 sobre 273,15. Vou colocar 1 sobre 273,15 em evidência. Eu fico aqui com, dentro do parênteses, 273,15 mais θ. Então, lembrando que θ é a temperatura medida em graus Celsius. O que acontece se a gente pega uma temperatura medida em graus Celsius e soma com 273,15? A gente viu em algumas aulas passadas que isso é justamente a temperatura em Kelvin, né? Então, a gente pode chamar essa temperatura θ mais 273,15 como a temperatura medida na escala Kelvin. E aí, o V de θ não faz mais sentido a gente falar em θ, porque a gente está falando em temperatura na escala Kelvin. Eu fico que velocidade a uma dada temperatura T na escala Kelvin é o volume na temperatura zero da escala Kelvin dividido pela temperatura absoluta a uma temperatura inicial vezes a temperatura T. Ou seja, a razão entre os volumes é igual à razão entre as temperaturas absolutas do gás quando a pressão é mantida constante. Esse foi o resultado que o Charles encontrou e que é conhecida como lei de Charles. Então, sob pressão constante, o volume de um gás é sempre proporcional à sua temperatura absoluta. O que nós vamos fazer agora é unir a lei de Charles com a lei de Boyle para chegar na lei dos gases ideais ou na lei dos gases perfeitos, como alguns livros chamam. Bom, isso vai ficar para a aula seguinte. Até mais.